Comercial, bom dia, 9 minutos para as 9. Está no ar O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias com Nuno Marco. O Homem que Mordeu o Cão. Título deste episódio: não olhes diretamente para o sol, que depois não vês que ligas sem querer para números de telefone que não te interessam e dá-me muitas pernas. Bom, estou emocionado. Ontem foi o arranque oficial das aulas na escola do meu filho e ele entrou para o primeiro ano. Houve uma reunião com os pais todos na aula e lá na sala. E essa é uma das alturas em que percebemos que estamos velhos. Não é por vermos uma criança que ainda há não muito tempo era um portátil bebê a iniciar agora a sua vida escolar. É porque nestas reuniões temos de sentar-nos nas cadeiras da sala, que são tão pequeninas que dão cabo das costas de um homem de 44 anos. Eu tive de me conter. É verdade, eles fazem as reuniões de pais nas salas de crianças. Não era melhor haver uma reunião? Uma secretária mínima, umas cadeiras muito pequenas. Não era melhor fazer reunião numa sala adaptada a adultos? Sim. Mas assim, pronto, tem outra mística, de facto. Porque eu acho que se é agora, assim, quando são as reuniões de pais no berço, então os pais deviam estar no berço também, deitadinhos ali. eu tive de me conter para não causar. Para estar deitado, não é? Sim, ao menos é deitado. Estou por tudo. Mas eu tive de me conter para não causar má impressão em frente a todos aqueles pais. Mas a dimensão das cadeiras na sala do meu filho, como em todas as salas da primária, é o tipo de coisa que noutro contexto me obrigaria a emitir o som para me sentar e para me levantar. Para não parecer mal junto de pessoas que acabei de conhecer. Fiz esse som, mas mentalmente. Ok. No fundo pensei nesse som, mantive um sorriso no rosto. Quem olhou com atenção, no entanto, vislumbrou uma lágrima. Está emocionado com a entrada do filho na primeira classe. Não. São as cadeiras são pequenas e baixas. Tenho o osso sacro aos gritos. E também as pernas, porque eu voltei a correr. Já há 2 dias eu vi umas fotografias tuas a fazer uns alongamentos. É espetacular. Deus meu, como gritam de dores as minhas pernas. Eu acho que se elas falassem diriam: Porquê? Anda a correr assim para aí aos 7 km. Mas sabes, também não devias começar logo no chat. Devia ser uma coisa gradual. Mas estou alternado. Não estou sempre a correr, depois caminho assim a passo rápido. Ok. Depois volto a correr. Qual é a proporção? 50% a andar, 50% a correr? Ou é? Sei lá, consigo lá pensar em proporções. 99 a andar. É para aí 99% a andar. Não é. 70. A minha mulher pode-vos confirmar. Ela fica espantada com a minha capacidade para correr. Ela vai confirmar quando acabar de rir agora. Ela vai correr meia maratona no Porto. 21 km. Mas depois, eu ia dizer, preveniste a Ana que meia maratona são 21 km? Preveni. Ela fez essas contas. Sim, e mesmo assim ela perguntou-me se eu estava interessado em ir e eu disse não. Pois, não se percebe. Eu por acaso pensei que tu fosses. Eu iria apoiar, sentado numa cadeira. Segway. Por exemplo. Ok. Agora correr, não. Bom, seja como for, o início da vida escolar a sério do meu filho foi de facto emocionante. É uma nova etapa na vida dele. De repente entram na existência dele conceitos. Deves-te lembrar disto, Pedro Ribeiro, quando os teus passaram por isto. De repente começaste a ouvir falar em testes e faltas. Faltas. Como é que isto aconteceu? Não sei. Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido, mas espero que ele estude, que ele se concentre, que ele seja mais atento que o pai e também mais atento que este bandido protagonista da próxima notícia. Que magnífica ligação. Boa ligação, sim, é incrível. Esta é daquelas histórias simples, mas fascinantes, de azar do camandro. Scott Esser, 42 anos, bandido de profissão, combinou bem com o seu cúmplice todos os crimes que ia levar a cabo nessa noite. Estiveram os dois a discutir detalhadamente os planos para arrombar casas, esvaziar armários, sorripiar relógios, arrebentar com portas das traseiras. Problema, sem querer, ele tinha ligado um número no telemóvel. Os americanos têm uma expressão maravilhosa para isto, que é o butt dial, ou seja, traduzido à letra da algo como telefonar com o rabo. É quando ligamos sem querer para um número. Exato. E nem damos por isso. E do outro lado da linha está alguém a ouvir tudo o que estamos a dizer. Mas ele fez isso enquanto assaltava? Não, enquanto estava a combinar o assalto. A combinar. A dizer Ótimo. os detalhes. Então o que aconteceu? Ele combinou detalhadamente os assaltos que ia levar a cabo e sem querer ligou para o 911. Muito bem, excelente. Que é só um Serviço número que vai dar basicamente a todas as autoridades que existem. Uma operadora recebeu então uma chamada onde 2 homens descreviam detalhadamente os assaltos que iam fazer. A polícia não conseguiu na chamada perceber em que moradas eles iam fazer isto, mas a verdade é que quando daí umas horas as autoridades receberam telefonemas a falar de uma série de assaltos ocorridos num bairro de Somerset County, foi fácil perceber que tinha sido Scott e o seu comparsa, porque tudo o que eles escreviam na chamada acidental era aquilo rigorosamente que tinha sido feito. Encaixava que nem uma luva. Nas casas assaltadas, sim. Moral da história: não façam chamadas telefónicas com o rabo. Fiz uma vez. Sendo que liguei para uma pessoa, nunca me esquecerei, isto é um trauma para mim. Liguei para uma pessoa que estava numa reunião onde estavam pessoas das quais eu estava a dizer mal.
E a pessoa para quem ligámos, como recebeu a chamada, pôs a chamada em mãos livres, a julgar que eu estava a ligar para falar do trabalho que estávamos a fazer. Felizmente acho que ninguém percebeu o que eu estava a dizer. Porque disseram só ouvimos a tua voz, estava assim a dizer para umas maluquices. Bom, só para terminar, na China, novas modas não param. Agora alguém resolveu espalhar a ideia de que olhar diretamente para o sol emagrece. Emagrece imenso. Eles dizem que esta terapia é na verdade de origem europeia. Eu confesso, eu nunca tinha ouvido falar disto. O que os praticantes do olhar para o sol defendem é que a energia solar substitui as calorias da comida. Também diminui a visão. O que aquelas pessoas estão a fazer é comer sol. Pois. Não estão, não. Estão a ficar cegas. Há mulheres, as mulheres gostam de fazer isto na China. Olhar para o sol ali por volta do pôr do sol. Que é a hora que os praticantes disto defendem. Sim, que isto deve ser feito meia hora antes do pôr do sol. A praia favorita para praticar isto na China é a da aldeia Samka, que fica em Leiuemiamun. É quase está do lado do Portugal. É questão de meterem no GPS. Chegam lá num instante. Diz uma reportagem que li que pelo menos 10 mulheres todos os dias são fiéis praticantes diárias disto de comer sol. Não o fazem de qualquer maneira. Elas vestem-se de maneira formal, como se fossem para uma cerimónia, descalçam-se e ficam ali a olhar para o sol e a comerem o sol. Não estou a comer sol, não estou a ficar cegas. E dessa maneira emagrecem. Porque a pessoa olha, não é? O sol, evidentemente, arrebenta com as retinas e com as córneas e tudo. A pessoa, sem ver, faz-se à estrada. Como não vê nada, leva com um caminhão tiro em cima. Daí a não muito tempo está magrinha. É verdade. Essas pessoas estão a ser malucos de córneas. Um bocadinho puxado, mas percebeu-se porque era de facto a referência, não é? Exato. Uma parte do corpo ligada à visão. E é uma história que une dois títulos da imprensa: a visão e o sol. É verdade, sim, senhor. Além disso, obrigado, Marco, por fizeste referência ao quê? A Praia da China. Uma grande série. A Praia da China, que tinha um tema maravilhoso, Reflections of the Way We Used to Be, que tinha também uma atriz que foi a minha panca naquela altura. Que era quem? Era a Dana Delaney. Dana Delaney, pois é. Que acho que entrou no CSI a dada altura. E depois saiu. Não sei. Entrou e saiu. Não tinha tempo. Não, era só a cena dela. Entrava no CSI, olá, tudo bem? E depois saía. Era assim.